Olá, boa tarde. A gente está retomando aqui. A gente vai ter uma live hoje com o Daniel Guidolin, ele que é o presidente da Asbram. A gente teve um pequeno probleminha com a questão do áudio, então a gente reiniciou a live para ver se a gente consegue escutar direitinho agora. Vamos lá, vamos enviar o convite. Lembrando, se vocês tiverem perguntas, pessoal, pode mandar para a gente nos comentários que a gente vai passando pro Daniel, tá? Tudo a respeito de suplementação mineral. Aí, agora eu tô ouvindo. Oi, Gabriela. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô, acho que era meu fone que tava com problema. Ah, não, eu também saí aqui do Instagram e voltei também. E Tá aí, tudo certo. bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O Daniel, então, vai falar um pouquinho pra gente a respeito do setor de suplementos minerais, como está sendo aí para a indústria esse momento, esse cenário atual, aí tanto com a questão do Covid, como também pela questão da alta do dólar, né, Daniel, que impacta bastante Aham. esse mercado. Então, seja muito bem-vinda. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite e vamos iniciar a entrevista. Eu que agradeço a Feeding Food, a você. E o que puder ajudar, espero contribuir aí para com as respostas. Claro. Daniel, recentemente, até você assumiu esse ano, né, a presidência da Asbram, a gente fez uma matéria com você falando a respeito da questão do tabelamento do frete, que foi um dos primeiros desafios aí que você teve na sua gestão, né? A Aham. questão da mudança. Eu queria saber, naquele momento não tinha como imaginar como que ia ser esse cenário, né? Eu queria saber de Verdade. você como está sendo presidir essa associação tão importante aí para o segmento como a Asbram, numa fase tão complexa aí para o setor. Gabriela, eu brinco, né, que a gente tá parecendo aquela cena do filme Forrest Gump, que eles estão num barco navegando, acho que procura de peixe, e tem uma tempestade e fala, só isso que você tem, e cada vez o problema aumentou um pouco, né? Mas, mas assim, eu acho que não muda das outras gestões e das gestões futuras, né? O que a gente vai tentar fazer é a melhor possível dentro do cenário que nos foi apresentado, né? Eu acho que todo mundo que trabalhou pelas Brans trabalhou da melhor maneira possível, né? E vamos fazer de tudo para ser uma boa gestão, que a gente pelo menos entregue alguns dos nossos objetivos, né? E consiga manter também a união que foi gerada durante todo o período de criação da Asbram. Até eu ia comentar a respeito disso, a Asbram ela foi criada com esse intuito, né, de unir mesmo o segmento, que era um segmento que tinha, ainda era um pouco disperso, né, foi criado em 97. Eu queria saber, nesse momento, essa união acaba se tornando algo primordial, né? Como que está sendo esse relacionamento de vocês com os associados? Como que vocês estão conseguindo manter essa relação aí de proximidade com os associados? Nós acredito que a gente está conseguindo manter, né? Nós começamos a fazer bastante reuniões online, né? Fizemos as reuniões, as duas últimas reuniões online. O tema mudou um pouco, né, da reunião. A gente está tentando agora focar um pouco mais em temas que, que mais pessoas das unidades fabris, mais pessoas do escritório da indústria de suplemento aproveite também, visto que a gente consegue colocar agora sem custo, né? A empresa consegue colocar mais gente para participar sem custo, sem ter que ir até São Paulo, sem ter que ir até os lugares que a gente fazia reunião presencial. Então, mudamos um pouco o aspecto, mas o espírito de união continua e acredito que esse problema vai fortalecer ainda mais o setor e a indústria, né? Nós precisamos estar alinhados, temos questões de crédito para estar junto, questões de tributos, temos diversos assuntos que, vamos falar, nos tiram da concorrência do dia a dia e nos tornam com um propósito único, né? Uhum. Eu queria saber um pouquinho aí do que foi mudado nessa programação. Você comentou que algumas temáticas foram alteradas, né? Muito provavelmente aí para temas mais pertinentes para o cenário atual.
o que está sendo as principais preocupações aí dos associados? O que você está sentindo aí da indústria? Eu acredito que, bom, primeiro o cenário de matéria-prima, né, que eu acho que ele é um pouco preocupante, porque é um cenário muito incerto ainda, tanto em grãos e tanto em matéria, em minerais mesmo, né? A questão de crédito, né, de risco de crédito, que a gente sabe também que pode ser um problema futuro. Ainda não foi impactado, não fomos impactados ainda, mas isso pode e deve ocorrer algo, né, também. Uhum. E, então acho que são esses três temas que hoje tornaram um pouco mais prioritários dos associados e da Asbram, né? Entendi. E em relação a essa temática do crédito que você comentou, o que está sendo trabalhado? A Asbram tem alguma pauta aí que está em andamento junto com o governo, alguma medida especial aí para esse período, ou ainda nada está sendo trabalhado nesse sentido, não foi necessário? Não, ainda não fomos, né? Que estamos tentando trazer um pouco mais de informação para ver se isso vai ser necessário pedir algo, né, para o governo ou Uhum. ver qual será a medida que a gente vai tomar ainda. Mas Certo. ainda não tratamos. Essa questão toda aí dessa crise provocada pelo coronavírus em si ainda leva um tempinho para impactar o agronegócio principalmente, né? Que é muito do que a gente vem conversando aí com vários segmentos, a gente sente isso. Mas Uhum. um outro problema que impacta bastante, principalmente os suplementos minerais, é a questão do dólar. Com essa alta aí, como está sendo essa relação? Vocês já sentiram esse impacto? As empresas elas estavam fazendo uma estocagem do produto, então elas não chegaram a ser impactadas agora. Como que está essa relação aí? A indústria de suplemento mineral e proteico, né, que a gente trabalha, ela tem uma margem muito estreita, né? Então, Uhum, qualquer aumento a gente não consegue segurar por muito tempo, né? Então, como houve um aumento expressivo do dólar, por mais que a gente tenha segurado, tentado segurar, não conseguimos, entendeu? Aí, então, eu acho que a maioria já fez o repasse, porque houve um aumento significativo, tanto em fosfato, tanto em ureia, né? E então acho que acredito que a maioria das empresas já repassou isso para os clientes, pois a gente não consegue segurar por muito tempo. uhum. E você tem aí uma projeção de questão de porcentagem, de como isso impacta, ou ainda é recente, não dá para saber como que Ah, está sendo esse repasse aí? é que é um pouco difícil dizer, porque a gente tem assim, né? Vamos falar, categorias de produtos que são mais ligados a grãos, né? E Uhum, então esse houve um impacto e ele é um pouco diferente. Aí depende muito realmente do quanto estavam estocados. Então a gente está falando de produtos que são derivados de soja, derivados de milho, né? Ele houve um impacto, né? Porque houve aumento de alguns produtos, e também tem uma linha mineral. Eu acredito que, assim, em média, a gente vai estar falando em torno de 7% de aumento final, né? uhum, certo. E isso já vem sendo repassado, então. Já. Eu queria saber, essa questão aí da estocagem do produto que eu comentei, isso foi sentido também por outras questões? Diríamos assim, a alta do dólar é uma das motivações, né? Mas Aham. aí a gente tem essa crise também por conta do coronavírus. O mercado, ele se preparou para isso, teoricamente? Ele acabou estocando mais produto? Eu acho, assim, vamos falar, eu acredito que a gente não consiga estocar muito. O Parque Fabril hoje do suplemento mineral, ele é pequeno o estoque, a área de estoque, né? E nós Entendi. trabalhamos com matérias-primas grandes, né? De grande volume. Então, por mais que a gente tente fazer um estoque, a gente vai conseguir 10, 15 dias, 20 dias no máximo da Uhum, maioria dos produtos. Então, por mais que tenhamos conseguido algo, não foi. Acho que a maioria dos associados não conseguiu não conseguem fazer vamos falar, para mais de um mês, 3 meses, né? E como entendi. acho que foi uma
questão que veio muito rápida, então não sei se houve tempo hábil para conseguir, acredito que não houve tempo hábil para conseguir se preparar para esse momento, né? Por outro lado, eu vejo que alguns clientes nossos, né, alguns clientes conseguiram estocar um pouco do produto, né? Então, a gente teve um mês de março para a associação, um mês até que bom, que quem olha os números acredita que não está tendo crise, né? Só que é um pouco de antecipação de compra também, né? Porque com medo, por exemplo, nós tivemos dificuldades de trazer caminhões, não queriam ir para São Paulo, por exemplo, alguns estados, com medo de serem infectados, né, os caminhoneiros. Então, tivemos alguns problemas no início da crise do coronavírus, né? Certo, problemas pontuais aí até que dentro do mercado interno mesmo. Uhum. Essa questão que você falou da logística aqui dentro no Brasil foi bem no início, né? Agora parece que está mais esclarecido quais são os serviços essenciais que devem ser mantidos. Mas e no mercado externo, como que funciona essa questão da importação dessa matéria-prima? Vocês estão conseguindo importar tranquilamente? Está tendo uma demora? Como que está sendo isso? A princípio, a gente não teve reclamações de problemas com importação, né? Só realmente a alta do dólar, né? Então, a gente esperava, às vezes, trabalhar com um custo e estamos trabalhando com um custo totalmente diferente dentro da indústria. Certo. A gente sabe que isso também é uma situação que muda o cenário como um todo e acaba mudando um pouco a visão do produtor, né? E essa visão dele acaba sendo comprometida, muda a forma como ele vinha fazendo a gestão dele. Você acredita que esse fator, a crise como um todo, ela possa mudar a visão que o produtor tem em relação ao sistema intensivo? Que ele deixe isso um pouco de lado, porque ele vai reter o animal um pouco mais de tempo no pasto e o sistema intensivo fique um pouco de lado nesse momento? Eu acho... Bom, vamos separar um pouco o intensivo, confinamento e o intensivo a pasto, né? Que eu acho que são dois sistemas e a resposta seria um pouco diferente para os dois. O intensivo a pasto, eu acredito que não mude, porque o produtor, agora nós vamos entrar no período de seca, né? E se o produtor que faz as contas e tal, ele percebe que se ele não suplementar e intensificar um pouco, o gado dele, o animal vai perder peso ou não vai dar produção. Então eu acredito que esse sistema ele tem que ser mantido para quem já tem, né? E para quem adota. O confinamento já às vezes seria já acredito que vai sim existir uma redução. É lógico que vai depender um pouco ainda do preço de arroba, né? Mas a princípio ou ele vai ser tardio, porque a gente está falando de um preço de milho que demorou, um pouco de grão que demorou para baixar, que agora começou a dar um sinal de queda, né? Uma arroba também que caiu um pouco, né? Então, assim, eu acredito que o confinamento, a gente vai ter uma redução para o ano de 2020 de números de gados confinados. E já na questão do intensivo, a pasto ele segue mediante o que é necessário manter, né? E a gente, assim, né, defende que mantenha também, porque é mais caro você perder peso no animal agora do que você terminá-lo e entregar para o frigorífico, né, vamos dizer assim. Eu acho que é um custo que não vale a pena a pessoa que já vem adotando uma prática mais intensiva voltar, né? Certo. E pensando um pouquinho aí nessa questão de gestão, a gente sabe que era uma visão dos produtores há algum tempo, né, de que a pecuária ela era um setor meio à parte dentro do agronegócio, que é um setor que como se fosse visto como se fosse uma ilha, né, dentro do agro, e que não era muito impactado por essas questões macroeconômicas. Você acha que fatores como esse podem mudar a visão dos produtores e que eles possam começar a priorizar mais a gestão dentro dos seus negócios? Eu acredito que a pecuária vem passando por uma profissionalização, né, em termos de gestão, vem evoluindo muito ao longo dos anos.
existe ainda muito espaço para evoluir, mas eu acredito que as crises, em geral, forçam que a gente acelere esse processo, né? Então, mais do que nunca, olhar custos, pensar nos riscos, o que pode ser travado de custo, né, de venda. Eu acho que isso vai forçar com que o pecuarista cada vez mais olhe para isso, né? Uhum. Então, A gente recebeu uma pergunta aqui, Daniel, do é, Abinaldo. Ele fala, em relação ao próximo período de suplementação seca, o que vocês falam sobre a ureia, vendo que estamos nas mãos de poucos fornecedores? a ureia foi vamos falar assim, uma tristeza para nós brasileiros, né? Não é nem para o Uhum, setor só do agro, né? Porque nós tínhamos existe uma diferença entre a ureia agrícola e a ureia pecuária, né? Em termos principalmente de contaminantes, né? A ureia agrícola, ela não garante que não existe contaminantes, ao contrário da ureia pecuária, que ela é uma ureia uhum, limpa, ureia sem metais pesados, isso é garantido. Então, existe essa diferença. Então, e a Petrobras fabricava ureia agrícola e tinha um controle muito bom, tinha uma ureia muito boa e parou de fabricar, né? Então, nós perdemos, vamos falar assim, a pecuária que é tão forte que ajuda tanto o país, a gente hoje depende 100% de uma ureia importada, né? É uma uhum, tristeza, a gente sabe, né? É uma tristeza ver isso, não gostaríamos, tentamos lutar para que, pelo menos, né, tentasse vender, mas parece que os parques fabris não eram tão bons assim para serem vendidos, e não foi feito, e a gente agora, hoje trabalha com parceiros, né, que importam, e então nós estamos trabalhando com uma associação para a liberação, né, tentar mais importadores trazerem ureia. Então, a Asbram trabalhou forte nisso, está ajudando, junto com o MAPA. Houve um apoio também da ministra, do ministro de Minas e Energia também, para tentar fazer uma transição um pouco mais lenta. Afinal de contas, não conseguimos tanto, mas o MAPA tem ajudado muito a associação para ajudar a liberar a ureia para conseguir que não falte no mercado, né? uhum. Então, é uma dificuldade. Esse ano de 2020 vai ser o primeiro ano 100% de ureia importada, ureia pecuária. E a gente, vamos falar assim, as indústrias não tinham expertise, né, de importar. Opa. Sim, aí vocês têm que trabalhar também com esse respaldo aí, né, para as É, indústrias poderem fazer essa importação. é o que Como nós que estamos. foi? Desculpa, pode falar. Imagina. Você falou dessa reunião que teve com a ministra, né, para falar da questão da ureia. Como que está sendo essa relação com os outros países? Eu sei que é um processo que não é tão rápido assim, mas que ela se propôs a agilizar isso de alguma forma, para que não falte, né? Ela passou alguma questão de prazo? Existe uma preocupação aí de que possa ter um desabastecimento de ureia ou não é algo que preocupe? Não, é algo que ainda preocupa um pouco, né? É, Principalmente, porque assim, eu acredito que o desabastecimento da ureia da pecuária possa ocorrer, né? E a gente está lutando para trazer. Eles não deram prazo, nós conseguimos, assim, vamos dar prioridade nesse assunto, né? Agora é uma prioridade deles. Isso foi antes do coronavírus. Espero que a prioridade ainda continue um pouco, porque deve ter ficado um pouco mais É. conturbado também para eles, né? Uhum. Mas dentro do possível, do que tem parecido, pelo menos para as Asbram, de pessoas que querem importar, que precisam de registro, o Ministério tem ajudado com agilidade. Então, é muito importante. E também acho que é importante lembrar que assim nós fomos lá, né? Fomos super bem recebidos, uma postura de vontade de realizar mesmo do governo, Uhum. né? Então a gente acredita que o que tiver na possibilidade nas mãos deles será feito. Certo. E a gente tem essa questão aí que você falou de ter o coronavírus acabou tomando espaço aí nas demandas que já estavam rolando dentro do, governamentais e tudo mais.
Mas alguns setores aproveitaram esse momento para levantar pleitos que já existiam, mas que agora talvez sejam mais necessários, como a questão da tributação, que o setor de suplementação também não tem isonomia, né? Nós vimos no exemplo aí o setor de piscicultura, que recentemente, acho que tem umas 2 semanas mais ou menos, levantou esse pleito novamente para o Ministério, para tentar ter essa isonomia agora, pelo menos nesse período, para que eles consigam equilibrar os valores aí para os produtores. Você acredita que esse possa ser um pleito viável agora para a Asbram? Ou vocês ainda não estudaram falar sobre essa temática? Assim, esse é um pleito, Gabriela, que a gente luta, né? A Asbram luta por ele há muito tempo. E Uhum. a gente, nessa nova gestão, vamos continuar lutando, né? Por quê? Primeiro, é uma questão de justiça, né? Uhum. Eu acho que, assim, é criminoso, vou usar um termo forte, mas, assim, o que se faz? Porque o milho que vai para uma granja, ele não tem PIS e COFINS. E a gente está falando de 9,25%. O milho que vai Sim, para uma bastante coisa. indústria, né? Então, eu estou falando assim, uma ração que vai para uma granja grande, para uma granja ela não é precificada com PIS e COFINS. Então, 9,25 no mínimo, nós estamos falando de diferença de preço. A ração que vai para um gado de leite, ela tem 9,25%. Então, a gente queria, né, a gente pede a equidade desses impostos. Eu até levantei uns dados que a gente, por exemplo, só para te passar uns dados aqui que eu acho legal falar, por exemplo, a indústria, o corte, por exemplo, são 2,5 milhões de produtores. Uhum. 92% deles possuem propriedades menores que 200 hectares. Então, assim, nós estamos falando de pequenos produtores. A maioria dos produtores de gado de corte são pequenos. E no leite isso é mais intensificado ainda, né? Porque nós estamos falando de 1,2 milhões de produtores de leite. 87% possuem propriedades de até 100 hectares e 71% do leite brasileiro vem desses pequenos produtores. Então, assim, é injusto, e a gente está falando que é injusto não é para a indústria nossa, né? Nós estamos falando que é Uhum. injusto para Até o para eles, né? consumidor. Esse é um imposto que ele é repassado e voltou aqui. Nós já vimos alguns vídeos, né, de produtores parando de exercer atividade porque não está tendo custo. Nós estamos falando que se colocar Uhum. 9,25 isso numa precificação, pode ser que abaixe o preço em até 11%, 12%. Né? É muito significativo dentro do projeto de suplementação. E hoje, se a gente pega os dados da Asbram e dados de pesquisa que nós fizemos, nós estamos falando que, assim, se todo mundo usar suplemento hoje, da forma vamos falar, do mix que é vendido, e se esse mix fosse consumido da forma correta, apenas 41% do rebanho brasileiro, né, 43% do rebanho brasileiro seria suplementado. Então, nós estamos falando que, assim, existe muita gente que não usa e existe muita gente que dá menos que deveria, né? Uhum. Isso falta de, vamos falar assim, quer dizer, quem não está usando corretamente, provavelmente está perdendo um pouco de rentabilidade. Às vezes é porque realmente não tem condição de dar. E nós estamos falando de ajudar essa pecuária, de tornar mais intensiva, de fornecer comida nas mesas dos brasileiros e do mundo, né? A um custo também mais acessível. Então, eu acho que Mas, é impressionante. Eu acho assim, nós lutamos, eu acho que agora nós estamos pedindo forte também na ureia, pelo menos, que uhum. dê na ureia, porque assim, uma ureia hoje agrícola, eu tenho os preços aqui, ela, ela tem uma diferença muito grande da ureia pecuária. E nós estamos falando que assim, essa diferença, boa parte é do PIS e COFINS, que na agrícola não tem, e outra parte seria assim de processo produtivo um pouco mais complicado, mais monitorado, né? Então, nós estamos pedindo, pelo menos, para que não haja fuga das pessoas. Às vezes, uma falta um pouco de ureia, o pessoal começar a usar a ureia agrícola, por uma vantagem de preço. Então, porque isso pode trazer danos para o mercado e para o mercado de carne, né? Para a imagem do brasileiro também.
Sim. E essa é uma questão que desestimula, né, o produtor que está fora, como você mesmo colocou, é uma porcentagem ainda pequena, se a gente for considerar o rebanho total, né, que adota essa prática de suplementação, ainda mais da maneira correta e devida como deveria ser. Então, essa questão acaba desestimulando e trazendo perdas não só de rentabilidade, como uma questão de sustentabilidade também e tudo mais. Então, uma pauta que também interessa não só ao consumidor, ao produtor, mas também a questão ambiental, né? Ah, com certeza. Eu acho que nós estamos falando de trazer mais produtividade, de baixar o custo da comida, de o animal ficar menos tempo no pasto. Às vezes até menor número de animais, se você consegue suplementar e ter um giro Uhum. mais rápido, você tem um número menor de animais. Então assim, só existe vantagem para o Brasil se ele apoiar e incentivar a causa, né? A causa de você conseguir chegar que esse produto chegue mais acessível ao campo. E o pior também é saber que existem alguns setores que têm esse benefício, né? Já possuem esse Sim. benefício, e, e a pecuária e a piscicultura também, vamos, né, defender também, estão de fora, sem explicação, né, do porquê. Uhum. A gente recebeu mais uma pergunta aqui. Eu não entendi bem o nome dele, mas ele colocou aqui sobre a questão da ureia também. Ele pergunta a respeito desse fechamento, ele fala a respeito do fechamento da fábrica da Petrobras, né, recentemente, a última aqui no Brasil. Ele pergunta qual a sua opinião sobre essa situação, como que vai ficar esse mercado. É um pouquinho do que você já tinha falado, mas acho que ele quer saber um pouquinho mais da sua opinião a respeito disso. Assim, eu acho que vai ser mais difícil comprar ureia pecuária, né? Ela vai ser uma ureia que, assim, antigamente, a gente olhava o cenário um pouco de dólar, a Petrobras atrasava um pouco essa mudança de preço. E nós conseguimos fazer um pequeno estoque, ou puxar um pouco, né, para dentro de casa e não repassar isso para o produtor. Agora, fica mais difícil dessa situação acontecer, né? Porque agora é meio Uhum. que na veia o problema. Aumentou o dólar, vai ser repassado na hora, né? Ou pouca diferença, às vezes um contrato só que daria ali. Então, nós vamos sentir um pouco mais. A ureia está mais cadenciada, né? Quem fez contrato está um pouco mais de vantagem, quem não fez vai ter dificuldade de compra da ureia pecuária. Nossa preocupação é o uso da ureia agrícola, né? Isso Entendi. Uhum. já se usa, alguns produtores usam a ureia agrícola. A gente não recomenda, não é. Porque tem ureia que às vezes não tem metal pesado, agrícola, mas pode ter algumas que tem, pode ter contaminantes que façam mal para a carne. E um caso que pegar de uma contaminação estraga todo o mercado, né? A gente já viu Sim. algo desse tipo acontecendo no Brasil. Então, é, então, o que agora a gente luta e foi passado uma carta para o MAPA, para o Ministério de Minas e Energia também, que a retirada, pelo menos, desse PIS e COFINS para deixar mais igual, para que não ocorra essa mudança drástica do setor, né, de produtores usarem a ureia agrícola e aumentar o risco de uma contaminação no produto final na carne. Mas vai ser um Você mercado um pouco colocou ali. mais duro. Vai ser assim, respondendo como é que ficar o mercado, eu acho que é um mercado um pouco mais difícil de compra e não vai ser do dia para a noite que vai conseguir comprar, né? Porque muitas empresas trabalham com contrato, aí eles vão lá, importam e você compra já. Você tem que fazer vamos falar assim, prever com 2, 3 meses de antecedência o seu consumo. Você colocou essa preocupação de que algumas indústrias passem a utilizar, importar a questão da ureia, importar não, mas utilizar a ureia agrícola como uma substituta. Eu queria saber em relação à qualidade da ureia importada, como que vocês podem fazer esse controle? Como que vai ser feito? Porque a gente sabe que tem essa demora aí para conseguir a liberação da exportação da importação, mas também tem a questão da qualidade, né? Como que vocês vão fazer esse filtro aí de quem É, vai poder o, exportar? o mapa para importar, ele já pede uma série de
de restrições, né? Nós estamos pedindo, na verdade, não que flexibilize essas regras. Nós só estamos pedindo agilidade nas análises do documento. Então, nós pedimos agilidade porque acreditamos que essa análise e essa garantia de qualidade é importante para o setor, né? Então, a garantia vem muito do mapa e também das empresas importadoras, né, de você saber que aquelas empresas são sérias e que estão trazendo de uma planta de nutrição animal, né, e não de agrícola. Certo, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, é da Caroline. Ela questiona a respeito da Asbran. Ela fala: a Asbran acredita que em 2020 será o ano dos suplementos minerais de baixo consumo com sal mineral, já que a tendência do mercado é representar o rebanho. Deixa eu ver aqui se tem a pergunta para eu rever aqui. Ela colocou assim mesmo. Asbran acredita que 2020 será o ano dos suplementos minerais de baixo consumo com sal mineral? Caroline, eu acho, assim, acredito que vai sim uma tendência um pouco de aumento nisso, mas não acredito que vá mudar, que vai ser, né? O suplemento mineral hoje ele representa mais ou menos 50% da venda dos produtores de suplemento mineral do Brasil, de suplementos, né, do Brasil. Então, eu não acredito que isso vá mudar drasticamente, nem para cima, nem para baixo, né? Porque quem está num projeto já dentro da fazenda que precisa de suplemento proteico, é difícil você voltar para o mineral, porque a gente está falando, aí depende da propriedade, né? Mas às vezes ele toma muito prejuízo se ele falar agora eu vou represar o meu gado, né? Então eu acredito que possa sim ter um aumento, mas não tão expressivo, pela dificuldade de mudança. A gente comentou aí a respeito da questão do sistema intensivo. Você colocou essa diferença aí dentro dos dois mercados, do intensivo a pasto e dentro do confinamento. Eu queria falar um pouquinho a respeito de um outro cenário que também possa afetar essa produção, que é a tendência de consumo. A gente vinha aí numa mudança de hábito de consumo, né? O consumidor procurando uma carne de maior qualidade, que estava favorecendo esse mercado de suplementação. Eu queria saber agora, provavelmente a gente vai ter uma mudança aí econômica no país e os hábitos de consumo, consequentemente, também mudam com isso. Você acredita que possa ter uma redução da procura desse tipo de carne de maior qualidade, uma carne mais gourmetizada, e que o produtor acabe deixando de lado um pouco essa produção intensiva por conta disso? Bom, eu penso assim que, bom, é muito difícil prever também, né? Nesse momento aqui, tudo que a gente lê no dia seguinte muda. É. Mas, mas vai depender muito do consumo, né? O que vai cair de consumo, o que essa crise vai fazer cair de consumo. Eu penso também que o produtor, essa carne de qualidade, né? Muitas vezes ela foi feita pelo produtor não só visando ter uma carne de qualidade, e sim ela foi uma consequência de um bom trabalho para melhorar os ganhos da fazenda. Então ele investiu em genética, investiu em suplementação, acabou tendo um animal mais jovem que tem uma carne de qualidade. É lógico que hoje tem alguns frigoríficos que pagam uma premiação, etc. Mas não é isso. Eu acho que não é essa premiação que motivou o produtor, né? Apesar dela ser importante, sim, e que eu acho que essa carne de qualidade vai continuar tendo, né? Independente do independente desse Cenário cenário que nós econômico. estamos, às vezes não vai estar lá, não vai estar sendo vendida tão premium, né? No açougue, mas ela vai estar no açougue de alguma maneira, porque o produtor ele fez um trabalho excelente de melhorar o gado dele, né? Certo. A gente viu que alguns frigoríficos aí, algumas plantas frigoríficas, na verdade, de carne bovina, elas fizeram a paralisação por um período, deram férias coletivas para os seus funcionários. É uma coisa que a gente não está vendo tanto nos outros segmentos de proteína animal, é mais para pecuária, já que tem essa abertura aí de poder manter um pouco mais o animal em pasto. Você acredita que a pecuária ela possa ser um dos segmentos mais afetados aí, pensando na proteína animal?
Ah, acho que ela pode ser afetada, assim, e né, isso demanda um pouco mais de atenção de todos nós, de travarmos mais preço, de tentar trabalharmos mais seguro, olhar para custo, olhar para investimentos, né? Trabalhar um pouco mais seguro em caixa, vender um pouco menos a prazo, etc. Acho que é importante, né? Eu acredito mais que é um impactante porque quando a gente fala de demanda de carne, nós estamos falando de a carne bovina, muitas vezes ela quando cai a renda, né, que é o que vai acontecer, ela é substituída por uma carne de valor menor, né? Ou Uhum. por ovo, por proteínas de valores menores, né? Então, eu acredito que sim, existe a chance de ser impactado. Nós temos, assim, também a esperança que tenha uma maior exportação, também às vezes que China, que outros países comprem carne nossa. A gente sabe que também isso não é o que vai mover a montanha, né? Porque o consumo interno ele é fundamental. Então, assim, Uhum. torcemos para que resolva logo essa questão do Brasil, que a gente saia com os menores, vamos falar, machucados possíveis, né? Sim. É, uma questão também que pega bastante aí para o agronegócio, acho que como um todo, mas a pecuária também, pensando aí na questão de todas as crises que a gente já passou, a suplementação mineral acaba sendo bastante impactada por questões macroeconômicas, então é um setor que passou bastante aí por muitas crises. Você acha que deu uma certa resiliência, que a indústria ela está mais preparada para passar por essa crise, por todo esse histórico que ela já tem de altos e baixos? Ah, acredito que assim, né? Todas as crises ajudam, a gente fica um pouco mais preparado, mas cada crise é uma crise diferente, né? Então, não posso, vamos falar assim, não podemos baixar a guarda, né? Acredito que agora é um momento para todos, né? De atenção, né? De trabalhar realmente os protocolos, vamos dizer assim, né? Desde financeiros, igual eu comentei, menos crédito, né? Uhum. Alongar, tentar comprar mais alongado, fluxo de caixa melhor. Então, acredito que agora é o momento, né? Usar também, se possível, o governo está disponibilizando algumas questões que podem ser usadas, né? De fundo de garantia, de postergação. Eu acredito que mesmo que quem não ainda não está precisando, que tente, assim, seria uma, eu faria isso na minha indústria, vamos dizer assim, Uhum. porque Para é se uma resguardar, né? resguardar. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã e acredito que não podemos baixar a guarda, porque essa crise pode ser um pouco mais rápida do que todo mundo está falando, ou de fato ela consolidar e ser pior do que as previsões que todo mundo diz, né? Você colocou aí uma questão importante, que a da crise é uma crise diferente, que não dá para a gente ter parâmetro, né? Ainda mais que uma questão aí de saúde pública, né? Todo mundo está passando por isso, então é uma coisa que a gente nunca tinha enfrentado antes. Mas eu queria saber se a gente pode tirar daí algum exemplo de como os outros países estão lidando com essa questão dentro do mercado de proteína animal, né? Dentro da produção, como que os outros países estão lidando com isso, como que o que a gente pode tirar de exemplo para a gente fortalecer ainda mais, e que não dá para baixar a guarda, né? né? Eu não sei, eu especialista para falar, né? Mas assim, eu acredito que a gente tem que ter mais cuidados, igual teve indústrias que pararam, né? De frigoríficos lá fora que pararam porque tiveram casos de coronavírus dentro da indústria. Então, acho que se resguardar um pouco mais aqui para que não tenha planta fechada ou parada por causa disso, né? Eu acho que seria Uhum. medidas. Eu não sei como é que vai ser a questão do consumo de carne, né? Que nós estamos com churrascarias fechadas, restaurantes fechados. Por um outro lado, houve um consumo maior dentro de casa. Então, Uhum. é difícil dizer. Acredito que é redobrar um pouco as atenções, né? Principalmente nesses pontos de segurança dentro de fábrica, ter um pouco mais de atenção com isso. E
É isso. E eu acredito que rezar muito, então, né, também. É. Mas aí pensando dentro do setor, então, da indústria de suplementação mineral, Uhum. a gente sabe aí de tudo isso que você comentou. Vocês já chegaram a conversar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito de baixa da necessidade mesmo de os produtores demandarem menos suplementos? É um risco, né, agora que a gente acho que vai passar, né? Nós, como associação, a gente tenta trazer insights e formas de tentar lidar com isso, né? Algumas ideias, tivemos algumas palestras sobre esse tema, gestão de crise, gestão em tempos de crise, mas, assim, é a recomendação que nós passamos, né, para os produtores e para os produtores de mineral, de produtos de suplementos, que tenham cuidado, né, e que porque isso pode acontecer e com certeza, apesar de a gente estar num setor que é o agronegócio, um setor de alimentos, né, essa crise vai ser para todo mundo. A gente não sabe o quanto, vamos dizer assim, né, ontem o Felipe deu até um exemplo, a gente está num temporal, estamos debaixo da marquise, mas eu só não sei se a gente vai molhar, quanto que a gente vai molhar, se vai molhar os joelhos, se vai molhar só o pé, então acredito que é tempo de trabalhar um pouco mais seguro. E essa Certo. seria a E para a gente finalizar aí a nossa entrevista, Daniel, a gente já está indo aí para os minutos finais. Eu queria pedir aí quase uma dica para você. A gente sabe que dentro do sistema intensivo de produção, aí dentro de qualquer sistema produtivo, na verdade, a gestão é fundamental, né? E numa gestão no momento de crise, como você colocou, é ainda mais importante. Então, eu queria saber o que que você deixa aí de aconselhamento para os produtores, para as indústrias, quais cuidados que devem ser essenciais nesse momento aí? Acredito que, assim, né, para os produtores, quem sou eu para ensinar, né? Mas, assim, acredito que trabalhar, realmente olhar os custos, né? E olhar, observar muito o que é custo, né? Porque às vezes o pessoal olha e fala, olha, estou gastando tanto com suplemento, isso é um gasto, é um custo, vou parar, né? Então, na verdade, suplemento, ele é um investimento, né? Você usar um bom suplemento, um que tenha um retorno, né? Que você use para cada R$ 1 que você gastou nele, ele te retorne mais de R$ 1, né? Eu Uhum, acho que essa conta ele tem que ficar olhando e não somente o custo, quanto que ele pagou no suplemento ou quanto deixar de comprar. Então, olhar de fato, olhar as práticas de manejo dentro da fazenda, se não está havendo desperdício, né? Porque às vezes ele está perdendo 10% do suplemento dele, jogando no coxo de forma errada. Então, assim, eu acho que são pontos que, independente da crise, é importante olhar. Se o que você compra te traz retorno, em uhum. ganho de peso, em leite, no que for sua produção, e se não está havendo desperdícios ao longo do caminho, principalmente em suplementação. E para os produtores de suplementos, né, também acho que a dica é mais ou menos o que eu falei antes, que é manter na defensiva, né, trabalhar de forma como se estivesse no cenário de guerra mesmo, tomar muito Uhum, cuidado também com os funcionários dentro de fábrica, porque hoje nós estamos liberados para produzir, né, toda a indústria de suplemento, mas vamos dizer que possa ter um caso dentro da indústria e ter uma medida que aquela indústria não possa trabalhar. Então, ter cuidados e preservar muito os funcionários, né? A recomendação que a gente faz é que pessoas em idade de risco, pessoas com algum problema de saúde não trabalhem na indústria, fiquem em casa, né? Isso é uma medida tomada por nós. E que tenha esse controle na porta, se a pessoa está com temperatura diferente, qualquer sintoma, nem vá trabalhar, deixe isso livre para o funcionário, né? Porque às vezes uhum. a gente precisa entregar e força um pouco a situação.
E isso pode fazer com que a indústria pare ali na frente por uma medida do município, né? Simples, né? Uhum. E também trabalhar a questão de caixa, de fluxo de caixa, da forma mais segura possível. Certo. E reforçar, então, essa questão do investimento, né, Daniel? Porque quando chega aí esses momentos em que a situação econômica fica um pouquinho mais difícil, as pessoas tendem a ter uma dificuldade de investir, tem mais receio, e dependendo do caso, aí como o caso da pecuária, é extremamente necessário até para que a atividade continue, né? Acredito que pelo menos investir, né? A gente fala assim, invista em algo que dê retorno rápido, né? E vou defender a bandeira aqui. Suplemento com certeza é algo que você investe hoje e tem o resultado no dia seguinte, né? E a gente torce para que, pelo menos, que faça isso com qualquer medida que faça isso com bem pensada, né? Porque Uhum. não adianta cortar, falar, achar que é custo e corta. E a gente vê muita gente que não dá suplemento, corta e aí o prejuízo lá na frente é pior do que tudo. Tá certo, então, Daniel, eu queria agradecer a sua participação, Eu que trazendo esses agradeço. esclarecimentos aqui para gente. Muito obrigada. E qualquer coisa aí, a gente está por aqui para conceder novas entrevistas, para poder Não, abordar outros temas aí. obrigado, Está viu, sendo uma Gabriela? porta aberta para as Bran. Muito Espero ter obrigada. ajudado. Obrigado e obrigado para todo mundo que ouviu aí. Obrigada. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, pessoal, na segunda-feira, no dia 20, a gente vai ter uma live aqui com o Marcelo Lopes, da BCS, para falar também a respeito de perfil do consumo. Então, o perfil do consumidor suinícola e como vão ser essas mudanças de hábito aí daqui para frente. Então, até a próxima.